Eu vou começar o programa aqui com uma frase aqui do Davi Ribeiro Reis, dos Reis. A desumanidade é pujante nesse momento. Precisamos lutar para mudar isso. Nós estamos no ápice, ou talvez no fim de um ciclo aí, em que o ponto central foi a questão da desumanização das políticas públicas, desumanização das atividades privadas. Então, tudo virou a única razão a busca de lucros. Nós aqui já há anos, pelo menos desde o ano passado, que nós mostramos aí os problemas que já estavam ocorrendo com planos de saúde. Você tem digamos, um modelo errado aí. É um modelo em que o plano de saúde ele abre convênios com hospitais. Para os hospitais e médicos, você tem, inclusive, uma superposição de exames e tudo aí. Eles querem, obviamente, gastar mais, e os planos querem gastar menos. E daí você tem uma superposição que torna o processo complicado. E recai em cima de quem? Recai em cima dos pacientes. A Amil é campeã nisso aí. A Amil, lá atrás, nós trouxemos informações aqui de um médico que era diretor da área de oncologia da Amil, mostrando ela sob controle aí de um grupo americano de seguro-saúde, mostrando que eles provavelmente falsificavam tratamento oncológico. Ou seja, a pessoa com câncer ia num laboratório indicado por eles e provavelmente não havia tratamento. Porque pelo custo apresentado, era um laboratório que não cobria os custos de um tratamento correto. O médico denunciou para os seus superiores e foi alvo de uma campanha terrível para desacreditá-lo. E a mídia ninguém entrou. O plano de saúde é um bom anunciante. O único que sofreu foi a Prevent-Senior, porque não anunciava. Em seguida, nós levantamos aí a história dessa seguradora americana. Ela tinha escândalos lá nos Estados Unidos, fazilitando o Obamacare. Criava procedimentos para sair do Obamacare e ir para um plano mais caro. Em Portugal, a mesma coisa, o que mostra que é um setor complicado. Daí ela foi adquirida pelo pessoal lá do Que Saúde também, que é outro complicado, polêmico também, montou o plano. E agora o que aconteceu? A Amil saiu na frente, quebrando o contrato de um conjunto de pacientes que tinham tratamentos de doenças graves. E os outros planos vieram atrás. Teve uma baita reação. Eu tenho a impressão que nós somos os primeiros a entrar nessa campanha. Aí teve uma audiência pública na Câmara e foi anunciado aí um acordo entre a Tulira e os planos de saúde para evitar uma CPI. Eu não sei ainda os termos do acordo, mas nós vamos trazer aqui uma pessoa que virou símbolo aí dessa loucura que viraram os planos de saúde, que é a Ritinha. Ritinha, obrigado por sua participação aqui no GGN. Qual é a doença que você tem, Ritinha? Obrigado primeiro vocês aí pelo convite, né, pela oportunidade de estar aqui falando e representando milhares de pessoas que também estão nessa luta aí junto conosco. Primeiro, desejar boa noite, né, para todo mundo e para todos que nos acompanham também em outro horário. E falar que é uma honra estar aqui, né? Obrigada mesmo, Luiz, pelo convite e todos da equipe aí pela oportunidade. Basicamente, eu tenho uma doença genética ultra rara, que é um erro inato no meu sistema imune, que gera uma imunodesregulação. E dentro dessa imunodesregulação, eu tenho 3 doenças de base principais. Uma são doenças autoinflamatórias, que não são doenças autoimunes, é diferente. São doenças autoinflamatórias. São 2 de sobreposição, uma, a gente já tem um nome, que é a TRAPS. Outra é uma doença que ainda nem catalogada foi, que provavelmente deve ser um dos primeiros casos aí no mundo que tem essa mutação genética. Basicamente, ela causa inflamação generalizada no meu corpo inteiro a todo instante, então eu vivo inflamada. E vivo dentro dos hospitais por quê? Porque normalmente a inflamação é em órgãos vitais. Quando está em órgãos
vitais, eu corro risco iminente de morte. Quando não está em órgãos vitais, a gente até consegue levar uma vida em internação domiciliar, mas sempre atentos, porque, diferente da doença autoimune, as autoinflamatórias elas não têm a remissão, né? A gente não consegue fazer com que pare que ela adormeça por um tempo. O máximo que a gente consegue é diminuir um pouco a atividade inflamatória. E junto com esse combo, eu tenho uma imunodeficiência como variável grave que eu não produzo nenhum anticorpo. Então, eu tenho que fazer uma reposição de imunoglobulinas a cada 3 semanas, um ciclo de 3 a 5 dias, em ambiente hospitalar. E com isso eu fico exposta a infecções gravíssimas. Então, ano passado foram 20 intubações, 5 paradas, mais de 50, uma coisa absurda. E em terceira frente aí dessa síndrome genética é uma hipercoagulação sanguínea que me leva a ter trombose de repetição, e a gente pode dizer que eu tive 7 coágulos na cabeça, 7 AVCs, 4 no pulmão, 7 no braço, 8 na perna, 3 abdominais. Então, é uma história de uma luta muito grande, de uma síndrome raríssima, que a cada exame genético que a gente faz, a gente descobre um pouco mais sobre isso. Parabéns pela sua coragem e resistência aí. Há quanto tempo que você era segurada da Amil? Então, vai fazer 6 anos aí que eu tô com a Amil, desde antes de eu saber o que eu tinha, assim. Basicamente, quando eu comecei com a Amil, eu não tinha nem perto o que eu tenho agora. A minha vida não era nem... Minha vida era uma vida teoricamente tranquila, né? Eu nem sabia o que eu tinha. Eu tinha sintomas aleatórios e o diagnóstico foi fechado depois do que eu assinei o contrato, né? Depois que eu já fazia parte né, tinha contrato com a seguradora, então, a princípio, não teve problema nenhum, né? E comecei pagando por volta de 600, 700 reais, e hoje a minha mensalidade é quase 3 mil reais. E mesmo assim, eles alegam prejuízo. Quando que a Amil começou a boicotar, a romper o plano aí? Na realidade, a Amil ela começou a dificultar a vida de todos os pacientes raros. Já vai fazer mais ou menos uns 2, 3 anos aí que tudo é muito difícil, assim. Tudo é por via judicial. Assim, é muito engraçado, porque as pessoas acham que por a gente ter um plano de saúde, a gente tem um privilégio, a gente tem tudo. Mas não é bem assim, né? Tudo que a gente tem, normalmente, quando eu falo a gente, eu falo os pacientes raros, né? Os pacientes que têm doenças graves. É por via judicial, é garantido por via judicial. Então, tem uns 2, 3 anos que ela vem dificultando a nossa vida. E esse ano, né, as coisas foram ficando mais difíceis, e há cerca de um mês, todos nós fomos surpreendidos com um e-mail. Muitas pessoas receberam uma mensagem no WhatsApp, tipo, acordou com um WhatsApp, tipo, oi, seu plano vai ser cancelado. Que coisa, que coisa, que coisa. Isso aí foi quando a Amil foi adquirida pelo José Serapieri Júnior do Que Saúde, é isso? Isso, quando a Amil foi comprada pela Qualicorp, e aí, de repente, foram divididas, na realidade, assim, por grupos, né? Começaram primeiro a mandar para os idosos e cortar os contratos dos idosos, depois vieram o grupo dos pacientes que são deficientes, que têm autismo, um autismo mais leve, depois, em terceiro lugar, que aí veio os pacientes graves, que estão em tratamentos oncológicos raros, autistas que fazem terapias constantes,
E, né, claro que eles iam deixar esse grupo por último, porque ia dar uma live. E aí saíram cortando. E, muito engraçado, que eles falam que, na carta que eles mandam para nós, eles falam que, apesar de todo, né, o reajuste que eles estão fazendo, eles não estão conseguindo cobrir, está gerando prejuízo, mas que a intenção deles sempre foi cuidar da nossa saúde. E que eles se preocupam, sabem que o quanto isso causa tristeza no nosso coração, e que eles entendem a angústia que a gente está passando, mas que eles se colocam disponíveis para nos ajudar a procurar uma saída. Procurar uma saída.